Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontam progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Senhor Jesus, estamos cientes de que muitas das nossas vicissitudes têm causas em nós mesmos, mas sabemos também que temos um Pai misericordioso que abrirá seus braços nos dando a chance de melhorar, de refazer o caminho e de mudar nossas atitudes. Só pedimos o amparo de Jesus com a sua seara imensa de trabalhadores para seguir sem nos deixar divagar pelos caminhos tortuosos. Auxilia-nos com a tua paz, com teu amor. Auxilia-nos com os teus ensinamentos a seguir pelo caminho correto. E, Senhor, ampara a todos aqueles necessitados desta sala, seus familiares, e auxilia todos aqueles amigos perdidos na ignorância do amor que possam estar causando quaisquer tipos de empecilhos na luta diária. Auxilia também àqueles desesperados na rua, hospitais, presídios, abrigos, asilos de uma maneira geral. E faça de cada um de nós instrumentos de tua paz. Que assim seja. Oi, Marcele, seja bem-vinda à nossa sala. Boa noite, Isa, boa noite, Beth. Hoje, como falamos, estamos quase concluindo o estudo da obra A Arte Moral de Educar os Filhos. Já é o penúltimo capítulo e é direcionado à assistência evangélica doutrinária às mães e aos pais. E Marcele, como nós dissemos bem no iniciozinho, nós não temos filhos, mas temos amigos, pais, maridos, colegas, e somos diariamente educadores. E afinal, todos nós somos filhos de Deus. Olha aí, tá vendo? Então a Isa já tem uma dificuldade. Oh, que gracinha, Isa! E já é o momento, já até passou o momento de iniciar a educação, que é direta. Olha aí, tá vendo? Nós também podemos educar os nossos pais. Estamos educando sempre as pessoas através dos ensinamentos de Jesus. Então, aqueles que têm criancinhas, como é o caso da Isa, de 2 aninhos, que já é órfã de pai, como é o caso de Marcele, que se diz órfã de pais vivos. Todos eles, sejam encarnados ou desencarnados,
podem ser educados por nós. Vamos ver como o Walter Barcelos, escritor deste livro, nos auxilia. Ele inicia com um pequeno parágrafo retirado da Revista Espírita de fevereiro de 1864. Boa noite, Miriam, seja muito bem-vinda. Para quem não tem acesso à Revista Espírita, se eu não me engano, a Beth pode confirmar, a FEB tem uma liberação já da Revista Espírita para pesquisa. E essa revista de fevereiro de 1864 tem um artigo chamado Primeiras Lições de Moral da Infância. E diz assim: sendo os primeiros médicos da alma dos filhos, os pais, deveriam ser instruídos não só de seus deveres, mas dos meios de cumpri-los. Observem que muitas vezes nossos pais tinham até instrução, ou têm, mas nem todos conseguem os meios de cumprir a tarefa de cuidar da alma dos filhos. Nós vemos às vezes pessoas simples, com pouquíssima instrução, que educam de uma maneira preciosa os filhos, envolvendo-os em amor. E vemos pessoas com instruções máximas que não conseguem transmitir o mesmo sentimento que têm aos seus filhos. E é nessas horas que muitos de nós filhos temos que trocar de posição na arte de ensinar o amor, na arte de transmitir este sentimento louvável. Por que transmitir o amor? Porque Jesus já nos ensinou a importância de amar a todos. E até repassou um ensinamento que hoje ainda incomoda um pouco ouvir, que é o amar os inimigos. Imagine, amar os inimigos, nós calculamos pessoas que nós queremos distância, que não nos interessa a companhia. Agora imagine aqueles que saem de nossas entranhas, ou aquele das quais nós saímos das entranhas, a quem, de alguma maneira, devemos a nossa vida, e aqueles que vieram transformar a vida de outras. Boa noite, Dezisan, seja muito bem-vinda à nossa sala. E neste livro, nessa passagem de Allan Kardec, nós vemos essa importância de saber como transmitir a educação àqueles que convivem conosco. Boa noite, Ronaldo. Muito bem-vindo à nossa sala. Daí, nós dissemos desde o início quem são os educadores. São os filhos, são os pais, os irmãos, avós, vizinhos. O dia todo nós estamos educando o outro pelos nossos exemplos, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras.
E é bom, né? Principalmente quando a gente transmite tudo isso pela alegria. Não é bom ser alegre? Olha, a Marcela já fala da dificuldade que tem com os pais. Quantos de nós já não teve por discordâncias de pensamentos, por discordâncias de atitudes? Vocês imaginem a situação de Jesus aqui na Terra. Vamos agora voltar lá naquele tempo e pensar como um ser com a inteligência de Jesus, com a evolução, com um amor imenso, olhar a nós envolvidos em chicos, discórdias, desamor, egoísmo, e ele permaneceu entre nós com um sorriso maravilhoso, uma calma, transmitindo uma paz pelo olhar. E foi por essa atitude que ele conseguiu deixar um ensinamento gravado, como disse João Batista, a fogo entre nós. Lembram-se, João Batista disse que batizava com água e que Jesus iria nos batizar com fogo, não, que o Filho do Homem iria nos batizar com fogo. E este fogo ficou gravado em nossos corações. E nós precisamos praticar. Vamos ver então o que Walter nos fala a respeito dessa questão. As casas espíritas precisam com urgência formar equipes destinadas a estudar e assimilar com clareza as verdades contidas nos assuntos de família, dentro da bibliografia espírita, alcançando ao longo do tempo uma boa aprendizagem, possam transmitir lúcidos esclarecimentos para a formação evangélico-doutrinária de mães e pais realmente interessados em educarem os filhos dentro das orientações do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. E seria, não sei se ocorre isso nas casas que vocês frequentam, se tem um grupo voltado para o trabalho da família. Acredito que na maioria tem a evangelização numa luta constante de fazer esse encontro. Mas ele não está falando da questão da criança necessitando do adulto, da participação dele. Mas a casa espírita mostrando aos pais a necessidade do preparar-se para educar o outro. E desde cedo nós podemos nos preparar. Desde criança, adolescente, jovem, adultos, podemos nos preparar sempre na arte de ser educador. Como? Através das orientações do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Temos variadas obras que trabalham esses temas. Já já nós vamos até conversar sobre elas. Vejam as dificuldades que são colocadas nesse texto. Nos dias atuais, a sociedade humana em todo o globo terrestre sofre momentos muito graves e amargos, assinalando suas gigantescas doenças morais e imensa ignorância espiritual, pois o materialismo
campeia nas mentes e corações dos homens. Eu, particularmente, Silvia, digo que o materialismo realmente pode contribuir com essa situação, mas a ignorância espiritual não é só dos materialistas, é de muitos de nós que não reconhecemos a verdadeira vida eterna, verdadeira vida de continuidade desta, em que iremos estar cara a cara com as pessoas que estivemos nesta terra. Boa noite, Nirce. Seja bem-vinda à nossa sala. O que podemos auxiliar em relação a este assunto da ignorância espiritual? E de ver que não basta somente saber que a vida não acaba, mas é primordial, é necessário entender que ela continua, que ela tem continuidade, para que possamos realmente viver de uma maneira mais correta. Gosto muito de lembrar uma mensagem do Humberto de Campos, ou Irmão X, eu não lembro se na época da mensagem como ele assinava, né? Que se chama Treino para a Morte. Não vamos ler, mas vamos dizer que é o melhor texto de como viver. O título dá a entender algo estranho, né? Parece que você vai cada dia tentar suicídio de uma maneira. Nada disso. Nós precisamos estar prontos para a nossa chegada no mundo espiritual. Não caiamos nessas questões ditas aí nesse capítulo anterior, que os dias atuais assinala gigantescas doenças morais e imensa ignorância espiritual. Boa noite, Lequinha. Seja muito bem-vinda à nossa sala. Então, observem. Se nós temos consciência que as nossas atitudes terão um retorno a nós mesmos nesta ou na outra vida, nós tomaremos mais cuidado com essas atitudes. Mas se não temos, por que nos importar? Quando eu morrer, virá o nada. Ou irei para o céu, ou irei para o inferno, ou planarei no purgatório e está tudo resolvido. Mas entrar em nossa mente. Boa noite, legendário. Seja bem-vindo à nossa sala. Lembrar que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, não faríamos tantos horrores como vemos acontecer hoje em dia. E vamos então trabalhar para dizimar essa ignorância espiritual. Vamos trabalhar para mudar o mundo, como disse o Gandhi, começando a mudar a nós mesmos. Não é assim que Gandhi fala? Se nós queremos mudar o mundo, né?
Iniciemos mudando a nós mesmos. Vamos então cuidar da nossa vida, cuidar das nossas atitudes, cuidar de nossas palavras, para que todos que estejam ao nosso redor percebam a nossa melhoria, a nossa vontade de ser feliz e de tornar o mundo feliz. Nos faz relembrar, quem já foi adolescente há um tempinho atrás, daquele livro Poliana, que ela queria mostrar ao mundo a sua felicidade e tornar o mundo ao redor feliz. Lá se torna algo distante, utópico, muito lindo mesmo esse livro, gente. Mas nós podemos fazer o melhor de nós mesmos para que as pessoas sintam a nossa vontade de ser feliz. Que maneira mais linda de educar as pessoas! O jogo do contente. Então nós, sejamos pais, sejamos irmãos, sejamos filhos, sejamos tios, amigos, parentes, nós precisamos exemplificar o melhor de nós. E assim educamos. E muitos pais, como disse Kardec aqui no início, precisam de ajuda para saber como isso. Nós aqui, alguns são pais, outros não, já estamos ouvindo, já estamos refletindo sobre o assunto. Outros não tiveram essa oportunidade e passaram um tempo, acredito que aqui tem alguém também que passou esse tempo, de que educar era: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ouvi muito isso. Apesar de ser novinha, gente. Estou quase completando 15. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido, ajudar aqueles que não tiveram a oportunidade, boa noite, Márcia, de saber como educar seus filhos. Muita gente necessita desse auxílio. E é por isso que Walter Barcelo, neste livro, dedicou sobre esse tema não só um capítulo, mas temos outros, para cuidar que as casas espíritas lembrem-se dessa dificuldade dos pais, para que os nossos pais, para que nós, ao sermos pais, podemos agir de uma maneira melhor. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo à nossa sala. Observem que Emmanuel continua, desculpem, gente, Walter, né? Continua nos falando sobre as dificuldades. Olha, observa-se na maioria das famílias humanas a descrença em Deus, a ignorância da própria realidade espiritual, os ódios e separações entre os cônjuges, as obsessões no seio familiar, a violência no lar, a indecisão dos pais na hora de educarem o caráter dos filhos e tanta infelicidade íntima nas criaturas, que nós, espíritas, não podemos ficar de braços cruzados.
esperando por um milagre, quando Jesus já nos ofertou o maior tesouro para a solução dos problemas morais, que é a crença na vida espiritual, que tão plenamente nos veio esclarecida por Kardec, mais conhecido como o Espiritismo, que demonstra a continuidade da vida e as consequências de suas atitudes nesta vida para a vida espiritual. E Kardec nos passa também: os centros espíritas precisam desenvolver-se para instruírem com amor e carinho os pais desorientados, que muitas das vezes somos nós ou temos eles, né? E mães indecisas, levando-lhes o pão do espírito para o entendimento racional e conscientização de seus sagrados deveres educativos. E cada um de nós trabalhamos nisso em nossa vida. Trabalhamos como? Ajudando aqueles que convivem conosco, sejam pais, sejam amigos, sejam parentes. Nós devemos trabalhar cada dia em nossa melhoria e, acima de tudo, na melhoria do outro. E para isso, o que nós precisamos? Conhecimento constante, que adquirimos através do estudo, através das leituras, das obras espíritas e das obras que nos auxiliem a superar as dificuldades da vida. Precisamos do conhecimento que nos dê segurança nas atitudes que devemos tomar. E para isso, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, mais conhecidas como Cartilha da Vida. A Cartilha da Vida que nos ensina a trabalhar as dificuldades que passamos, seja no lar, seja na escola, seja no trabalho. O melhor local para adquirirmos força, para termos uma orientação em nossa vida, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém aqui nessa sala já leu ou conhece esse livro? Já ouviu falar nele? Teve curiosidade de ler o Evangelho segundo o Espiritismo? A Beth, eu acho que sim. Não, Marcele? Isto. Então, que tal? Olha, a Márcia tem um grupo de estudo. E não é importante, Márcia? Ele não nos auxilia? É incrível como é que encontramos lá respostas para muitas dificuldades em nossa vida. Muitas vezes, nós procuramos pessoas que podem nos desorientar ao invés de nos orientar. Então, procuremos alguém como Kardec, que passou anos de sua vida estudando,
observando, redigindo. Boa tarde, boa noite, João. Seja bem-vindo. Se envolvendo em estudos e aprofundamento, retirando o melhor das mensagens que conseguiu com espíritos amigos, com observações e esclarecimentos inspirados por Deus e que podem nos auxiliar. E o nosso grupo tem um grupo que também gostam de auxiliar as pessoas, que é o grupo de atendimento fraterno. Nós temos o trabalho que é feito por e-mail, que é este que a Beth acabou de colocar, que está no nosso site, e temos o atendimento online que funciona amanhã. E lá nós podemos trabalhar, conversar e auxiliar aqueles que precisam de uma orientação. Vamos continuar aqui, então, nos esclarecimentos do Walter. Ele nos fala: ações conjuntas e concretas promoverão agradável aprendizado da doutrina do Evangelho, fazendo nascer, florescer e amadurecer os maravilhosos frutos espirituais na família. E aí vem a nossa função. Quais são esses frutos espirituais que nós devemos plantar em nossa família? Amor fraternal, união espiritual e ações educativas produtivas. Mostremos a nossa vontade de mudar, de ser melhor, e os nossos filhos, nossos parentes, sentirão essa nossa evolução. E é um trabalho de formiguinha, que pode não ocorrer um retorno de hoje para amanhã, mas é uma plantinha, uma semente de amor que a gente vai regando diariamente, exemplarmente, e conseguiremos mostrar o quanto é bom ser feliz, seguir as regras e mudar. Por isso é que Walter nos fala: torna-se indispensável estudarmos em grupo, onde todos possam falar e ouvir, ensinar e aprender. Escutar com atenção as belas explicações doutrinárias, expor sua opinião, discutir assuntos complexos, trocar ideias e experiências, passar boas informações, levar a luz do incentivo e da esperança a todos os interessados e a todas mães e pais desejosos de aprender a lei do amor espiritual e os segredos da educação da alma. Boa noite, Juan. Seja muito bem-vindo à nossa sala. Se as ciências psicológicas do mundo pesquisam, analisam e descobrem leis psicológicas de influenciação no ambiente familiar, se alguns estabelecimentos de ensino do mundo já promovem trabalhos conjuntos entre escola e pais, unindo esforços para melhor ajudar a criança e o jovem, perguntamos: por que os grupos espíritas não poderiam promover reuniões com a finalidade abençoada de orientar os gerentes do lar? Registramos o brado de incentivo do nobre espírito Emmanuel, que observem:
Já nos idos de 1937, muitos de nós nem sonhavam em ser, alguns não tinham nem dormido ainda para sonhar, né? Declarava a necessidade de levar esclarecimentos aos genitores. Vamos ver. Isso ele nos traz no livro Educação Evangélica, no item Urge Reformar, escrito por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar. Pela dedicação dos seus chefes, as escolas do lar são mais que precisas em vossos tempos para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas para a formação do espírito, para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo, em demanda da gloriosa luz do porvir. Observem que ele fala que necessitamos nos instruir para trabalhar em nossa família. Então, nós precisamos estudar muito para aprender a ser disciplinado, a ser amável e para auxiliar aqueles que conosco convivem. É muito importante esse conhecimento, é muito importante esse bom uso, ou seja, a prática desse conhecimento. E a recomendação do Walter dizendo: a temática família e educação encontra-se documentada em boa parte das obras do codificador Allan Kardec e espargida ricamente nas dos médiuns Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira, entre outros, e escritores espíritas encarnados interessados no assunto. Afirmamos com absoluta e cristalina certeza: daqui a alguns decênios, no caminhar evolutivo do terceiro milênio, nenhuma casa espírita no Brasil ficará indiferente a esta enorme responsabilidade de orientação moral aos pais e mães, bastante carentes de luz espiritual. Observem bem que ele fala do terceiro milênio e ele não fala que teremos tudo maravilhoso, mas que não ficaremos indiferentes à responsabilidade da orientação moral dos pais e mães. Não está dizendo que teremos brilho, mas que já reconheceremos essa necessidade. Oi, Luzira, seja muito bem-vinda à nossa sala. Então, Walter nos fala plenamente na importância da educação que nós podemos dar e receber. Educamos pelo exemplo. Educamos para que o outro sinta a importância do estudo, sinta a importância do conhecimento, mas, acima de tudo, sinta a importância de praticar os ensinamentos de Jesus, que nos fala de paz, de perdão, de amor. Mas nos fala tudo isso com muita disciplina, com muita consciência, com muita segurança. E é por isso
que os espíritos amigos, já à época de Kardec, nos fala espíritas instruí-vos, espíritas amai-vos. E até hoje ainda se fala, espíritas, amai-vos e instruí-vos. A instrução é a segurança de que sabemos o que estamos fazendo. Por isso que a gente comentou do Evangelho segundo o Espiritismo, que a Márcia nos falou sobre o grupo de estudo que ela participa. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Há pessoas que passam a vida estudando o Evangelho e cada vez que lê, descobre mais uma lição que envolve outra lição. Cada vez que lemos e paramos para analisar, para avaliar a nossa vida perante Ele, como podemos mudar? Como podemos reconhecer que muitas das vezes a tristeza que temos é provocada por nós mesmos? Ah, mas eu não faço nada para ser triste. A partir da hora que nós nos deixamos entristecer, nós demos o direito ao outro de fazer isso com a gente. Olha aí, Márcia deu um exemplo muito bom. O mesmo acontece quando assistimos um filme. Notamos algo diferente na cena, cada vez que o vemos outra vez. Parece que a gente não tinha visto aquela parte. Exatamente isso que a Márcia comentou. Às vezes a gente fala, nossa, eu já vi esse filme tantas vezes, não tinha reparado nessa parte. O Evangelho é a mesma coisa, gente. Parece repetido. E mesmo que seja, a pergunta vem sempre: nós realmente já estamos praticando o que estamos lendo? Estamos nos tornando aquele espírita que nos falou, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para vencer suas más inclinações. Uma frase simples, mas que deve ser analisada todos os dias por nós. E a Rita nos complementa que ela lê o Evangelho há anos e parece a primeira vez. E alguns acham que é repetido. E aí a gente recomenda. É repetido? É. A gente lê 2, 3, 4, 5, 10 vezes? Lê. Mas, e a prática? Temos praticada? Muito obrigada pela sua presença, Márcia. Já já nós vamos encerrar, mas pode ir com Deus, tá bom? Obrigada pelo apoio e pela participação. E vejam que nós precisamos, então, colocar em prática o que lemos. Então, se todos os dias a gente abrir o Evangelho e ler a mesma lição, vamos refletir. Eu realmente estou aplicando corretamente esse ensinamento? Leiamos com esse pensamento e façamos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros codificados por Kardec, a nossa autoavaliação diária.
E com certeza nós tornaremos cada vez melhor. Seremos excelentes educadores de crianças, de pais, de amigos e de seres que convivem ao nosso redor. E vamos trabalhar para que a nossa vida, o nosso trabalho na casa espírita auxilie a implantação do estudo doutrinário para os pais e mães. E lembremos que todos nós, não só pai e mãe, somos educadores. Boa noite, Tommy. O nosso estudo é sobre o livro A Arte Moral de Educar os Filhos. E nós estamos comentando que cada um de nós é educador. Educa pelo exemplo, educa pela palavra. Correto? Vamos trabalhar aqui nessa sala com esse assunto. E para aqueles que agora prestaram atenção, analisaram, refletiram, nós queríamos saber: alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Gostaria de complementar o assunto em voga? Sentiu que realmente o assunto é bom, que nos auxiliou em alguma coisa? É este o momento, nós temos 3 minutinhos. Boa noite, Diego, seja bem-vindo. Nós educamos tanto os pais quanto qualquer pessoa da maneira como a gente comentou. A gente educa exemplificando, lembrando dos ensinamentos de Jesus e do exemplo deixado por ele, que nos amou mesmo sendo açoitado, escarrado, morto, e continuou nos amando e continua até hoje. Foi a melhor maneira que ele teve para deixar a sua informação, o seu ensinamento. Só um instante, vamos ver aqui a Miriam. Devemos nos sentir culpados quando erramos tentando acertar ou educar? Culpa. Olha só, observa, Miriam, que foi isso que nós estudamos aqui. É incrível que nós temos estudo para tudo quando nós somos crianças e adolescentes, mas ninguém educa para ser pai. Ninguém estuda, não recebemos nenhuma orientação. E muitas das vezes usamos uma frase que os filhos só vão entender quando forem pais. Erramos, mas erramos por amor. Algumas vezes os pais dizem isso, né, Miriam? Mas é por isso que o nosso capítulo fala sobre isso. Se nós tivermos uma orientação nas casas espíritas mais ligadas a isso, iremos ajudar imensamente a mudar uma pessoa, a mudar o mundo, começando pelo nosso lar, pela nossa rua, e essa semente vai envolvendo a todos em volta de nós, e essa semente vai dando frutos,
e precisamos iniciar logo. E isso, as características das idades. Exatamente, Miriam. Você pode recordar o tempo em que você era filha, as dificuldades que você passava e o que você agora passa com eles. É muito bom a gente lembrar disso quando trabalhamos com nossos filhos. Lembrar que nós passamos por essas situações. Vamos ver a Isa aqui que colocou: a dor é sinônimo do amor também, né? Às vezes dizer não também é um ato de amor, mesmo que doa muito para nós também. Algumas vezes, tá, Isa? Porque a gente muitas das vezes usa muito de egoísmo, querendo que os filhos sejam iguais a nós. Ajam da mesma maneira. Vamos analisar quando nós éramos crianças, adolescentes, nós aceitávamos caladinhos, quietinhos, sem nenhum coraçãozinho reclamando todas as ordens de nossos pais. A vida é cíclica. O que nós precisamos é realmente ser educados para educar. E é por isso que a gente fala, aqueles que ainda não tiveram acesso ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, se puderem adquirir a obra, muito bem. Se não, a FEB, no www.febnet.org.br, libera as obras básicas de Kardec para estudo, para leitura. Vão lá, conheçam. Vejam os temas que são estudados. E nós gostaríamos de deixar aqui, eu vou até pedir para a Beth deixar, no nosso site espiritismo.net, nós temos um grupo que estuda e que deixa várias mensagens da família. Vocês vão entrar nesse site, do lado direito vocês vão ver lá a área de evangelização de crianças e adultos. E lá dentro, tá no final, Paulo, é assim. Lá dentro vocês verão a mini jornada da família. E tem uma vasta gama de bibliografia, de textos que podem ser usados em casa, no trabalho, no dia a dia. Muito assunto relativo à família. Aqueles que trabalham em alguma casa espírita ou frequentam a casa espírita, procurem levar esses conteúdos para serem discutidos. Levem a ideia de ter um grupo de auxílio aos pais. Olha aí, ó, nesse link aí que a Mana acabou de colocar, são só obras que falam sobre família. Tem o desse ano, que é a mini jornada família, que aconteceu agora em maio. Ela acontece 2 vezes ao ano. E tem todas as edições anteriores. E lá vocês encontrarão obras, mensagens, artigos espíritas e não espíritas, mas de importância vital na educação. E lembrem-se, nós somos o que somos pela família que temos. Se a nossa família não for o que nós queremos, lembremos que tudo tem sua razão de ser. Pode ser a família que precisamos para nos auxiliar
em nossa evolução. Mais alguém? Não? Nenhuma pergunta, nenhuma reflexão? Então nós vamos preparar para fazer a prece. Oi, Marcele, realmente, tá vendo? Que bom. A gente tem aquilo que precisa, então vamos trabalhar para tornar nossa vida melhor dentro das dificuldades que nós mesmos já adquirimos anteriormente. Senhor Jesus, que teu olhar penetre em nossos corações, envolvendo-os em paz, em amor, em força para a vitória sobre as nossas más inclinações. Obrigada por esses momentos de reflexões e que esses ensinamentos possam permanecer em nossos corações, em nossa noite e ao acordar, Senhor, continuemos sentindo a Tua presença em nós, que se perdurará enquanto quisermos, enquanto atuarmos da melhor maneira em nossas vidas. Abençoa o lar de cada um de nós. Abençoa, Senhor, a todos os líderes religiosos, políticos e empresariais deste nosso planeta, para que eles percebam as responsabilidades que têm pelos cargos que ocupam. E abençoa nós, que somos líderes de nossos votos, de nossas atitudes, de nossa vida. E ensina-nos a ser cada vez melhor, cada dia que passa. Abençoa também, Senhor, aos nossos amigos encarnados e desencarnados, que todos sintam Tua paz, hoje e sempre. Que assim seja.